Irmãos, eu quero convidar a todos para abrir comigo a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 1, o primeiro versículo. Gênesis, capítulo 1, apenas o primeiro versículo. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui esta noite, Pai, porque o Senhor nos moveu a isto. E cremos que o Senhor nos trouxe aqui com claro propósito de adorar ao Senhor, mas também de ouvir a Tua voz. Que nesta noite, Pai, assim como nós já ouvimos a Tua palavra, e agora que ela vai ser exposta, o Senhor, Pai, abra o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, calcula-se que há hoje no mundo pessoas vivas, cerca de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta. E acredita-se que alguns estudiosos então fazem esta somatória, que cerca de 108 bilhões de pessoas já viveram sobre o planeta Terra, já nasceram e já morreram desde o começo dos tempos. Então, você mesmo e eu, cada um de nós temos uma história. Se cada um fosse sentar com o outro e contar a sua história, aonde nasceu, o que faz, quais os seus gostos, o que prefere e assim por diante, nós percebemos que existe uma história na vida de cada um. Em alguns momentos essas histórias, elas coincidem nos gostos, coincidem nos locais e assim por diante. Mas cada um tem uma história. E é interessante observarmos, meus irmãos, que existe uma grande relação da nossa vida, da nossa história, da história de cada um, com a história de Deus, com a história da humanidade. E alguns então chegam a acreditar que não, que cada um então é uma ilha, cada um então é um universo em si mesmo e não há relações com o grande movimento da história de Deus. E a palavra de Deus nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que a história, ela não só foi escrita por Deus, mas Deus também a conduz como quer. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, a palavra de Deus diz que certa feita João tem uma visão do céu. E na visão que ele tem do céu, ele vê Deus então com um livro na mão. E esse livro está escrito por dentro e por fora. E no capítulo 5, a palavra de Deus diz que João chorava muito. João chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. E nós entendemos, meus irmãos, que este livro que se encontra na mão de Deus é a história de toda a humanidade. É a história de cada um de nós, é a história não só da criação, mas de todo o desfecho até o final está escrito ali. E João sabe da importância desse livro. E o choro de João e a tristeza de João é então consolada ali no versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse, quando diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, nós vemos que toda a história, ela tem o seu centro em Jesus Cristo, que é o centro de toda a história da humanidade, não só da história da igreja,
não só da sua história, depois que você se torna então um dos filhos de Deus, mas a Bíblia nos relata que toda a história pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse e Gênesis nos fala que Deus movimenta a história. Capítulo 1, versículo 1, nós encontramos então esse primeiro movimento que é a criação. E capítulo 1, versículo 1 de Gênesis que nós lemos, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se nós temos que dizer algo significativo a respeito do mundo e para onde ele está indo, nós precisamos saber antes como o mundo começou. Como o mundo começou. Esse é o primeiro movimento da história, o início, a criação. Existem duas alternativas. Existe a alternativa naturalista e evolucionista, que vai dizer então que tudo o que acontece, tudo o que existe é um acidente e é um acaso. Por acaso, o ser humano veio de uma bactéria, de uma ameba, de um organismo unicelular, que num caldo quântico, então pelo tempo ele veio a existir, essa célula, esse organismo que começou então a ficar mais desenvolvido e até finalmente dar origem a tudo que há. Essa é a teoria do naturalismo, do evolucionismo, o acaso. E nós temos então uma outra alternativa, que é o testemunho bíblico, aonde então neste versículo que nós lemos está condicionado toda a história da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um testemunho importante para aqueles que creem, porque aqui está relatado que Deus então é o autor de toda a criação. E se cremos que Deus, o onipotente, o onipresente, o onisciente, criou o mundo, criou os seres humanos, criou você e todos os animais, criou tudo o que há, se nós cremos nisto, irmãos, que o Senhor que conduz a história, o Senhor que criou a história, não como um Deus que, como um relojoeiro, cria o relógio e dá corda neste relógio, mas o deixa, não tem relação com ele, e este relógio, ele funciona até que a corda pare e depois o relojoeiro não se relaciona mais com ele. Não, mas um Deus que não apenas cria todas as coisas, dá vida a todas as coisas, e todas as coisas têm nele a sua origem, mas um Deus que se relaciona. Um Deus então que é o Senhor da história. E se nós cremos nisto, irmãos, então você e eu, nós vamos lidar com a vida de uma forma bastante diferente, de uma forma bastante distinta. Porque se nós crêssemos que tudo que existe é um acidente, é um mero acaso, que a matéria, o tempo e a energia combinadas produziram então por acaso tudo que existe, então a maneira que nós vamos ver a vida será diferente do que se nós cremos então que o Senhor deu vida a tudo e a todas as coisas. Irmãos, será que nós somos apenas um acidente biológico no meio de um acidente cosmológico? Os evolucionistas dizem que numa determinada época, uma bola de energia que se expandiu deu origem aos planetas. E este acidente cosmológico que deu origem aos planetas, e num determinado planeta, que nós chamamos Terra, nossa habitação, aconteceu, segundo os evolucionistas, também um acidente biológico. Um acidente biológico. Já um acidente cosmológico. Um segundo acidente biológico, aonde a vida começou por acaso. E se nós entendermos assim, então a maneira que você vai responder às coisas será diferente.
A maneira que você verá o mundo será diferente. A maneira que você vê o seu casamento vai ser diferente. A maneira que você vê a sexualidade será diferente. A maneira que você vê a santidade será diferente. Então a maneira de enxergar as coisas, sua e minha, depende de como você e eu cremos que tudo existiu, que todas as coisas foram criadas. Irmãos, então essa é a pergunta mais importante, mais fundamental, mais básica: como tudo existe, como tudo foi criado. E é evidente que a resposta que eu quero dar aqui é que Deus criou tudo que temos. E a palavra de Deus nos diz que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e a sua própria semelhança. E eu quero que você abra aqui a palavra de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, segundo a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, se nós cremos nisto, se nós cremos, e é isso que eu quero mostrar nesta noite, que Deus é o Criador. E Deus criou o homem e a mulher segundo a sua própria imagem e semelhança. Como a Bíblia afirma que Deus é Espírito, João capítulo 4 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A imagem e semelhança que o homem foi criado de Deus não está se referindo à semelhança física, porque Deus não é carne e osso, mas ele está se referindo aos atributos que Deus comunica ao homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, comunicando então os seus atributos, aquilo que pode ser comunicado ao homem: amor, santidade, e todos esses atributos que Deus deu ao homem, perfeição e tudo mais, até que o pecado fizesse o seu estrago. Então esse é o primeiro movimento da história. Deus cria, Deus é o Criador, todas as coisas foram feitas por Ele. E neste livro, lá em Apocalipse capítulo 5, está registrado tudo isto. Não só a criação que veio de Deus, mas todo o movimento da história do homem, do ser humano. Então, esse primeiro movimento da história nos leva também a um segundo movimento da história, e o segundo movimento da história está no capítulo 3 de Gênesis, quando nós vemos Deus movimentando a história no sentido agora da queda. A queda do homem é um fato histórico. Irmãos, o texto de Gênesis capítulo 3, ele não é um texto metafórico, ele não é um texto que seria um mito, ou uma novela, ou algo para você entender uma realidade subjetiva, mas a queda tem lugar histórico, ela aconteceu. O que está registrado aqui foi o que aconteceu num determinado momento da história. Assim como aconteceu num determinado momento da história a criação, nós cremos nisto, que Deus então criou do nada. Os teólogos chamam isso de criação ex nihilo, ou seja, criação que vem de coisa alguma, do nada. Então não existia uma matéria e Deus criou a partir dela. Deus criou a própria matéria. E então o texto de Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, a Bíblia narra o momento da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, esse é o segundo momento da história, importantíssimo, a queda. E esse momento terrível faz com que a gente entenda algumas questões hoje. E sem uma referência à queda, e hoje, não só de hoje, mas isso está de certa forma ligado ao próprio entendimento de um homem sem Deus. A tentativa da sociedade é negar a realidade da queda, de que o homem um dia na história pecou. Então, sem um entendimento da queda, sem uma referência da queda, nós não podemos entender nada a respeito de nós mesmos, e nós não podemos entender nada a respeito da sociedade que nos cerca. E sem um entendimento a respeito disso, dos efeitos da queda, as pessoas não podem entender porque elas agem como agem, porque a sociedade age como age. E muitas vezes, meus irmãos, os próprios cristãos, eles têm, alguns têm a sua fé abalada por causa de um desastre natural. E eles dizem, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que tantas pessoas morressem, crianças e pessoas inocentes morressem nesse desastre natural, nesta enchente ou nesta catástrofe? Enfim, por que Deus permitiu isso? Aonde Deus estava quando isso aconteceu? Visto que Deus controla todas as coisas. E no seu delírio, então, elas questionam, talvez não em voz audível, mas na sua consciência, nos seus pensamentos, no seu coração, por que Deus permitiu isso? E isto acontece porque não entenderam a queda. Não entenderam a queda. E elas muitas vezes agem como se Deus tivesse cometido erros, por permitir que um parente morresse, por permitir que alguém amado morresse, por permitir que situações dessa natureza acontecessem, como se Deus cometesse erros. Mas a queda nos explica, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 22, diz que a própria criação, a criação de Deus, a natureza, tudo que está ao nosso redor geme e suporta angústias por causa da queda. Por causa que um dia na história, pessoas que estavam ali nos representando, Adão e Eva, que foram criados em santidade, em condições de servirem a Deus de forma perfeita, caíram. E com ela, não só toda a humanidade, mas toda a criação. Toda a criação caiu. E muitas vezes cristãos são levados ao desespero quando os seus governantes, o prefeito da sua cidade, o seu governador, o seu presidente, os seus representantes, eles são corruptos, eles falham, eles roubam, ou quando a cultura que está ao seu redor, ela então cada vez mais vai se degradando, e nós vemos uma cultura então cada vez mais mergulhando no erro, no pecado. E nós então nos desesperamos e dizemos, mas aonde Deus está que permite tudo isso? É porque nós não entendemos a queda e os seus efeitos. E a queda, meus irmãos, não foi apenas um pecadinho, ela mudou tudo. Ela mudou a maneira que você se relaciona, ela mudou a maneira que você pensa, ela mudou a maneira que nós, então, vivemos a vida. Ela mudou tudo. Ela mudou a relação com Deus. Lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Deus esconde o rosto de nós. Esta foi a relação da queda. A queda, então, meus irmãos, faz com que lá no Gênesis capítulo 3, versículo 17,
a própria terra não fosse mais gentio com Adão. Gênesis 3:17 fala então para nós assim: e a Adão, Deus diz a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então a terra não seria mais gentio com o homem, e a terra então continuamente, até que ela seja restaurada, ela não será mais gentil com o homem. Ela provocará desastres, ela provocará então coisas que nós não entendemos, se nós não a relacionarmos com a queda. Mas o texto diz também, meus irmãos, no versículo 16, que também a própria natureza não seria gentio com a mulher. E o versículo 16, ela diz assim: a mulher disse, olha o que Deus diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Irmãos, a ONU, ela tem uma estatística, a Organização das Nações Unidas, que nascem por dia 211 mil pessoas, todos os dias. Nasce por segundo 3 bebês. Cada segundo que você passar aqui, saiba que nasceram 3 crianças no mundo, 3 bebês. Por minuto, são 180 bebês que nascem no mundo. Cada vez que uma criança nasce, a queda é anunciada. Todo segundo, a queda, ela está presente. Porque em meio a dores, a Bíblia diz que as pessoas seriam colocadas neste mundo. Então o versículo 24 de Gênesis 3 diz que a queda finalmente expulsa o homem do paraíso. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o homem não podia mais agora ter acesso a este lugar. E se a gente comparar o versículo 24 com o versículo 8 de Gênesis 3, a gente vê um contraste terrível por causa da queda. E no versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim, pela viração do dia. Todos os dias então Deus andava no jardim com o homem, até a queda. Agora o homem é proibido de entrar na presença de Deus. Então a queda explica, meus irmãos, por que somos o que somos. Por que você faz o que você faz? Por que você pensa o que você pensa? Por que você esconde as coisas dos outros? A queda explica por que a nossa sociedade é como é. Ela explica por que a televisão é o que é, por que o entretenimento é o que é. Ela explica. E a queda, meus irmãos, ela vai explicar por que você não precisa ensinar o teu filho a fazer coisa errada. Ele aprende sozinho. Ela explica. Salmo 51, versículo 5 diz que o ser humano nasce em pecado. Não é a concepção que é pecado, mas é a natureza que ele nasce, já contaminada pelo pecado, pela herança da queda. E a queda explica porque você saiu para vir ao culto aqui esta noite, teve que colocar tranca na porta, teve que chavear a sua casa, teve que colocar cadeado no portão. Ela explica por que você não confia no outro, por que você tranca as janelas da sua casa, por que você tranca as portas da sua casa, por que você não confia nas pessoas. A queda explica que o ser humano caiu em pecado e está debaixo do juízo de Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, se essa fosse toda a história, né?
criação, queda, mas nós vemos no versículo 15 do capítulo 3, que a redenção já está presente aqui. Depois que o homem e a mulher pecaram, Deus então não foi pego de surpresa. Não há surpresa para Deus. Deus já tinha um plano eterno, e o plano eterno era que o seu próprio Filho, o Senhor Deus, o Filho, pudesse então se tornar homem. E a mensagem do Evangelho já está aqui no versículo 15. As boas novas da salvação já foi profetizada no início dos tempos, depois que o homem cai em pecado. E os estudiosos da Bíblia chamam aqui de proto-evangelho, ou seja, o evangelho antes do evangelho, um proto do evangelho surge aqui de boas novas para a salvação. E ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. E agora ele está falando a serpente, a Satanás. E ele fala da inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando da encarnação de Jesus, da mulher, de que Cristo nasceria agora da mulher, para a nossa redenção por causa da queda. Porque o homem caiu e continua caído. Que Cristo nasceria da mulher e iria para a cruz. E Satanás, então, a referência é: este te ferirás o calcanhar. Satanás te ferirá o calcanhar. Ou seja, Cristo Jesus foi moído, sofreu, foi traído e foi para aquela cruz, mas não foi derrotado. E Cristo esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, por causa da sua morte e da sua ressurreição dos mortos. Aqui está, meus irmãos, a história da redenção. Existe uma filosofia, um pensamento muito comum na nossa época, que ganha o nome de niilismo. O niilismo é uma filosofia moderna. Na verdade, não no sentido de que ela apareceu agora, ela já é muito antiga, mas muito na moda hoje. E o niilismo, ele aparece nas propagandas de televisão. Talvez você não tenha percebido, mas certamente você reconhecerá o niilismo, que ele fala o seguinte: o que você leva dessa vida. Eu já vi uma propaganda, né, com essa máxima. É uma máxima do niilismo: o que você leva dessa vida é a vida que você leva. Parece uma boa frase, mas o niilismo está, Paulo já fala sobre isso, dizendo que alguns na época dele diziam o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, tire o máximo dessa vida, aproveite o máximo dessa vida. Ele não está dizendo de viver plenamente para Deus, não. Ele está dizendo de tirar o máximo de uma vida de pecados, de fazer o que você puder, de ter o que você puder, porque não existe mais nada daí para frente, não há certezas mais. Então aproveite o que você tem, viva a vida ao máximo, porque depois que você partir, não há nada, não há certeza, tudo é dúvidas. Então este é o niilismo. E a história da redenção vai dizer algo totalmente ao contrário para nós. Deus agiu em nosso favor. Deus veio ao nosso encontro. O homem não foi abandonado, mas na história de Deus, o homem foi buscado, resgatado e salvo. E todos aqueles que Cristo amou e pelos quais Ele morreu, certamente virão a Cristo por causa da redenção. Eu quero que você abra, se assim desejar, a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Quando Paulo então lembra e ele fala a respeito da redenção, e ele diz: aquele que não conheceu pecado, está falando a respeito de Jesus,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a redenção. E se nós pensarmos, irmãos, no Evangelho como uma pequena história que interessa só a igreja, a redenção é uma história que tem a ver só com a igreja, só com os que creem. Não, a redenção não é uma pequena história. A redenção ela faz parte da vida de todo homem, daqueles que rejeitam a redenção e daqueles que aceitam a redenção. Todo homem, ele está ligado, todo ser humano está ligado à criação, à queda e à redenção, sem distinção, sem exceção. Apocalipse diz que diante de Deus se apresentarão pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. Por causa da redenção, serão julgadas no critério de Jesus. Irmãos, o problema do pecado, da queda, ela foi resolvida quando Cristo Jesus morreu naquela cruz como substituto pelo seu povo, por aqueles que viriam a crer. E eu quero convidar você para abrir em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que este movimento final da história, a história passa pela criação, passa pela queda, passa pela redenção e tem a sua consumação, a consumação de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9, Paulo então cita, quando ele está falando a respeito deste assunto, ele cita Isaías 64, quando ele diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero que nós possamos ler esse texto todos juntos. Vamos ler só o texto, mas como está escrito. Vamos ler só este versículo de Isaías. Leiamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não somente redimirá pecadores, mas a Bíblia diz que Ele criará novo céu e nova terra. Todas as coisas aguardam a sua redenção. Toda a natureza afetada pelo pecado será redimida, juntamente com o povo de Deus. Irmãos, a consumação de todas as coisas também afeta todos os homens, porque a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 25, do grande desfecho da história, do grande julgamento, quando o Senhor então colocará à sua presença todas as pessoas, e dirá então aos que estiverem à sua direita: entrem na redenção, entrem no que eu preparei para vocês, porque estes entenderam a mensagem do Evangelho e entregaram o seu coração a esta mensagem e foram transformados, foram redimidos e são chamados a esta redenção, a esta consumação, a este lugar que será dado a todo aquele que creu. Mas também o texto de Mateus 25 diz, a partir do versículo 31, nós temos este texto, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim. A consumação afetará todos os homens. Ninguém será colocado no esquecimento. Ninguém deixará de existir e não terá mais consciência das coisas. Não, todas as pessoas serão afetadas pela consumação. Lá no Apocalipse, capítulo 4, se você
puder acompanhar comigo, capítulo 4 de Apocalipse, ele fala de um cântico, de canções. Apocalipse fala de pessoal cantando muito, né? Canta muito. O céu, ele fala aqui de cantar no céu, né? E o céu é um lugar que se canta muito. Apocalipse 4 fala do teor dessas canções. No versículo 8 do Apocalipse 4, ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Aqui há uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o versículo 10 ainda diz assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso. Essa aqui é uma outra canção, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu fizeste o quê? Criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Há um cântico de adoração e de louvor pelo Deus Criador. Deus Criador. Mas há um outro cântico, meus irmãos, que os eleitos de Deus, os remidos, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, cantarão no céu. E ele está registrado aqui no capítulo 5, no versículos 9 e 10. Os remidos têm um novo cântico. Eles não só cantam a Deus como Criador, como os anjos cantam. E os anjos só podem glorificar a Deus do céu como Criador. E esse é o cântico do capítulo 4, dos anjos. Mas aqui ele fala dos remidos, que louvam ao Senhor como Redentor. E eu quero que nós leamos todos juntos, versículos 9 e 10, do Apocalipse capítulo 5. Leiamos: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o cântico dos remidos. E aqueles que têm o Senhor Jesus como único e Senhor e Salvador, cantarão este cântico. E a pergunta que eu tenho para nós nesta noite: nós vemos este grande movimento de Deus. Ele criou, a queda aconteceu, e não estava fora dos planos de Deus, não pegou Deus de surpresa. Deus enviou o seu Redentor, Cristo Jesus. E Deus então concluirá toda a história na consumação. E a pergunta que eu tenho para você e para mim nesta noite: você estará entre os que vão cantar este cântico no céu? Entre os remidos que entoarão este novo cântico, glorificando a Jesus pela redenção e dizendo: Senhor, o Senhor foi morto e com teu sangue o Senhor comprou para Deus pessoas que procedem de todas as tribos, pessoas que procedem de todas as línguas, povos e nações, e entre elas eu, Senhor, você estará entre esses que entoarão este cântico, proclamando em grande voz, como diz o versículo 12 do capítulo 5, proclamando em grande voz, com toda a força da sua voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Há muitos cânticos no Apocalipse, e os remidos entoarão muitos deles, porque foram alcançados pela graça de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. E neste momento, querido irmão, irmã, você que está aqui nesta noite, você também que está nos visitando, e a grande pergunta que exige uma grande resposta é que se você estará ali entre aqueles que o Senhor chamará para estar com Ele, cantando, glorificando o seu Redentor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós não temos nem dimensão, a nossa mente não consegue alcançar a dimensão do Senhor, porque o Senhor é infinito e nós somos finitos. Mas o pouco que nós temos do Senhor revelado na Tua Palavra é suficiente para nós, Pai, para entendermos que nós somos pecadores, que nós, por causa da nossa própria inclinação para o pecado, nós não temos esperança, a não ser que nós tenhamos o Senhor Jesus por nós. E dessa esperança da redenção, da vida eterna, na certeza de que Cristo veio e morreu em nosso lugar, nós nos aproximamos do Senhor, Pai. Ó Senhor, nos prepare para participarmos da ceia do Senhor, para que esta mesa, Pai, não seja para nós condenação, não seja para nós fraqueza, mas seja força. Que o Senhor, Pai, abençoe Teu povo, abençoe a Tua igreja, para que firmes e confiantes nós caminhemos debaixo da direção do Senhor e para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.